Começando então, café com terapia. Não, ops, com a terapeuta. Bom, e o tema de hoje é fofoca. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto para nós entendermos e principalmente tomarmos consciência sobre isso, que não é algo consensual, mas atreve-se dizer que isso é milenar. A transmissão de informações sobre terceiros, especialmente quando esses terceiros não estão presentes para participar da conversa, filosoficamente, é um fenômeno humano muito antigo. Mas, fora isso, eu quero abordar com vocês hoje todas as questões que envolvem esse contexto. Vamos lá? Muito cuidado com a fofoca. Ela vai fazer você odiar gente inocente que você nem conhece e valorizar muitos mentirosos. Quem nunca, né? Então, etimologicamente, a origem da palavra fofoca não tem um cunho consensual, não tem uma linguagem própria, né? Muitos estudiosos associam o termo da palavra a palavras antigas ligadas a conversas fúteis ou cochichos. O sentido central sempre esteve relacionado à transmissão de informações sobre terceiros. Mas, quando esses terceiros não estão presentes diante da conversa. Filosoficamente, a fofoca é um fenômeno humano, tá? Muito antigo, que nem eu já falei ali no início. Antes mesmo da escrita, as comunidades sobreviviam através de troca de informações. Para saber quem era confiável, quem cumpria acordos, quem representava riscos, né, ou proteção. Era uma forma de inteligência coletiva. Nesse sentido, a fofoca nasceu como uma ferramenta de coesão social. Consegue perceber? O problema surge quando a informação deixa de servir a verdade e passa a servir o ego. Se nós formos analisar a palavra simbolicamente, a gente consegue entender o fundo dela. Fofoca. Verbaliza isso para você ver. Tem uma fofoca para te falar. O som repetitivo sugere algo que ecoa, que reverbera, que passa de boca em boca, sem necessariamente aprofundar-se na essência, ou seja, na verdade. É um movimento horizontal da informação e não vertical, ou seja, espalha-se, mas raramente se aprofunda. Já tem aquele ditado, né? De cada conto se aumenta um ponto. Então, nesse ponto de vista filosófico, a fofoca é o oposto da contemplação. Enquanto, né, vamos usar exemplos aqui para nós compreendermos. Enquanto a contemplação te pergunta, o que isso me ensina sobre mim? A fofoca pergunta, o que isso fala do outro? Por isso que muitos filósofos associaram a fofoca à dispersão da consciência. Aí chega a minha parte, que com propriedade eu posso te dizer que dentro dos processos terapêuticos vibracionais, energeticamente e de expansão de consciência, existem 3 frequências principais por trás da abençoada fofoca. Vamos ver elas um pouquinho, vamos entender um pouquinho mais. Primeira, frequência da escassez, tá? Quando a pessoa não encontra conteúdo suficiente sobre si mesma, ela busca alimento emocional na vida dos outros. Essa é a base. Segunda, frequência da projeção. Aquilo que mais criticamos nos outros muitas vezes revela algo não resolvido em nós mesmos. 3.
frequência da conexão distorcida. O ser humano precisa pertencer o tempo todo. Muitas rodas sociais criam vínculos através do quê? Da crítica compartilhada. A sensação de unir acontece baseada na separação de alguém. Então, se unem para falar de alguém. Por outro lado, existe uma diferença importantíssima entre a fofoca e a troca de experiência. O famoso network. Falar sobre alguém para compreender uma situação, buscar uma orientação, um aprendizado, até mesmo uma forma de ajudar a pessoa, nem sempre necessariamente seria uma fofoca. Porém, a pergunta-chave é, quando você ouve essa intenção, qual é ela? Qual é a real intenção de estarmos falando neste momento sobre tal pessoa? Se a intenção é compreender, aprender, ajudar, a energia é top. Agora, se a intenção é diminuir, julgar, alimentar curiosidade vazia, a energia é eca. Sob essa visão vibracional, cada vez que falamos de alguém, criamos uma ponte energética com aquilo que estamos alimentando. Existem tradições espirituais que ensinam que a palavra é a forma base de direcionar a sua energia. O que você comenta, o que você fala, cresce dentro de você. Você está falando para fora, você está jogando ao universo que vai voltar para você. Se comenta admiração, cresce admiração. Se comenta gratidão, cresce gratidão. Mas e se comenta ressentimento? O que vai crescer? Talvez uma definição mais profunda sobre o tema seria que a fofoca é a energia da atenção desviada. Resumo: perda de tempo. Quando a consciência abandona temporariamente o próprio caminho para ocupar-se da trajetória da vida de outra pessoa, que muitas vezes nem se lembra de você. A pergunta que transforma a frequência sobre isso é: o que essa história do outro me mostra? Veio me mostrar sobre mim. O que ela tá falando sobre mim? Aí pega. Por quê? Porque nesse momento a fofoca deixa de ser dispersão e se transforma em autoconhecimento. Tua consciência expandiu. Cuidado, tá? Cuidado com quem sempre chega trazendo notícias dos outros. Nem toda fofoca vem disfarçada de maldade. Às vezes ela chega com um sorriso, com um só vou comentar, só tô te contando, ou você precisa saber disso. E é exatamente assim que ela encontra o espaço para plantar dúvidas, destruir amizades, transformar pessoas inocentes em culpadas, criar dentro de você um ranço desnecessário de algo que você nem sabe, nem conhece, nem tem a ver com você diretamente. A fofoca, ela escolhe um lado. Quem ouve aumenta detalhes, esconde fatos e alimenta julgamentos precipitados. Enquanto isso, quem realmente fala a verdade, muitas vezes não sente nem a necessidade de convencer ninguém. Na verdade, é isso aí que acontece mesmo. Então, existe uma frase que merece ser lembrada todos os dias. Quem fala de todo mundo pra você, provavelmente fala de você pra todo mundo. Pensa nisso a partir de hoje, tá? Quantas vezes você já mudou sua opinião sobre alguém porque ouviu uma versão, uma história, um achismo, ou tu sabe disso, de outra pessoa? E quantas vezes descobriu depois que a realidade era completamente diferente? Pessoas de caráter honestas, inteligentes, preferem falar diretamente. Também são mal vistas, tá? Isso é um tema para próximo papo.
Pessoas maduras resolvem conflito olhando nos olhos. Já quem vive de fofoca precisa de plateia para manter a própria importância. Por isso, antes de acreditar em qualquer comentário, procure conhecer as pessoas pelas suas próprias experiências e não pela opinião de terceiro. A partir do momento que você para ouvir a fofoca, você está dentro dela. Proteja sua paz. Não permita que palavras sem provas destruam relações, oportunidades e a imagem que você tem de alguém. Hoje pode ser outra pessoa sendo julgada, amanhã pode ser você. No fim, o caráter não aparece no que falam sobre os outros. Ele aparece naquilo que escolhemos repetir. E aí? Me diz. Você concorda que a fofoca pode fazer alguém odiar um inocente ou valorizar um mentiroso? Se esse assunto fez sentido pra você, curte ele aí, compartilha, salva pra ouvir mais vezes e entenda que tudo aquilo que precisa ser dito tem que ser dito pra pessoa e não pro outro. Beijo, até o próximo café.